E aí pessoal, eu sou a Giovana e hoje eu vim aqui com a minha amiga Larissa do canal Ingresso VIP pra gente falar sobre as teorias e expectativas para a segunda temporada de The Wilds. E aí Larissa, se apresenta. E aí pessoal, tudo bom? Aqui nesse vídeo a gente vai conversar um pouquinho sobre as nossas expectativas e, como a Giovana falou também, as teorias, né? Sobre o que pode rolar aí na próxima temporada dessa série que é maravilhosa da Amazon Prime. Então, Giovana, pra gente começar aqui falando um pouco, né, sobre o que pode vir por aí nessa temporada, eu queria começar te perguntando uma coisa que eu fiquei bem curiosa ali no final do último episódio, que foi aquela questão ali da Leia ter conseguido ver ali naquele monitor aqueles garotos que parece que estão passando por uma situação um pouco parecida com a delas ali, né, numa espécie ali também de tentativa de sobrevivência e tal. Então eu queria saber o que você acha que pode ser aquilo. Você acha que é um tipo de experimento também? O que você acha que tá rolando por trás disso aí? Então, a Gretchen deixou claro desde o começo que a teoria dela é que mulheres podem criar uma sociedade, é o que ela chama de ginotopia, e homens não. Eu acho que os meninos estão ali na ilha pra ela provar a teoria dela, de que homens não vão conseguir o que as meninas vão. Eu também fiquei pensando assim, depois que eu assisti aquela cena, né, eu fiquei meio bugada assim, pensando, caramba, que isso, né? Eu realmente não tava esperando que aquilo ali fosse acontecer, então pra mim foi uma surpresa bem grande. Quando eu vi aquilo, primeiro eu fiquei pensando assim, cara, o que será realmente que ela tá tentando fazer aí com essa coisa toda, né? Primeiro, a gente não fica muito claro pra gente, né, que ela tá fazendo um experimento com outras pessoas. À primeira vista parece que é algo só com as meninas, mas ali naquele finalzinho a gente vê aquela cena que é totalmente chocante. Então, pra mim, assim, no primeiro momento, eu fiquei em dúvida se ela realmente estava querendo fazer aquilo pra tentar corroborar a teoria dela, ou se ela estava tentando fazer algum outro tipo de experimento, talvez algo um pouco diferente. Mas eu pensando, eu acabei realmente chegando à conclusão que você acabou de falar, né, que eu acho que ela tá fazendo aquilo ali realmente só pra tentar meio que criar um certo reforço pra essa teoria toda dela, né, de que os homens eles são incapazes, de que realmente faz mais sentido você criar uma sociedade que seja liderada por mulheres. Então, eu acho que ela tá tentando ali, ao mesmo tempo, provocar talvez até situações parecidas com os garotos ali, pra justamente mostrar esse contraste, né, mostrar que, olha só como as mulheres elas reagem de um jeito a isso aqui, e olha só como os caras eles reagem de um jeito totalmente diferente. Então, eu acho que também vai mais ou menos por aí, por essa linha, né? É uma coisa que na minha percepção é um tanto quanto doentia, toda essa questão desses experimentos dela. Bastante. Pra mim é algo que foge totalmente da ética e da moral de qualquer ser humano, né? Para início de conversa, todo esse papo dela aí de tentar fazer toda essa diferenciação, pra mim até soa um tanto quanto hipócrita essas coisas que ela tenta sustentar, essas teorias que ela fala aí, que ela quer corroborar, porque ela fala tudo que ela quer empoderar as mulheres, que ela quer fazer com que as mulheres se sintam superiores, fazer com que as mulheres se sintam bem, mas no final das contas, ela mesma está submetendo mulheres à tortura, ela mesma está submetendo mulheres ali a pressões psicológicas que a gente não consegue nem imaginar, né? Então, pra mim, soa bastante hipócrita e realmente bem duvidoso aí toda essa coisa que ela tá fazendo. Então, eu acho que também ela tá tentando fazer isso aí com os garotos. Sim, é aquela história de os fins não justificam os meios. Isso, é verdade. A gente percebe, né, que ela tenta ali colocar, até mesmo com os argumentos dela, né, toda uma questão meio nobre, de que o que ela tá fazendo é pro bem da sociedade e tudo mais. Mas no final das contas a gente consegue ver que ela é uma mulher até mesmo bem desequilibrada, né, pra tá fazendo todas essas coisas aí com essa galera. Bastante. Uma outra coisa que eu fiquei, assim, bem curiosa pra tentar saber e tentar descobrir, que eu acho que eles vão explorar isso talvez um pouco mais agora nessa próxima temporada, né, que a gente já sabe que vai ter, é saber, afinal de contas, o que foi que essa mulher fez, o que foi que essa cientista fez pra ela ser expulsa lá daquele instituto que ela fazia parte, né? Eu não sei se você tem alguma teoria, alguma especulação, por que exatamente foi que ela fez de tão grave assim, né? Porque tem que ter tido um motivo bem sério pra eles terem expulso ela de lá. O que você acha disso? Sim. Em relação a Gretchen, eu tenho várias teorias. A Gretchen até comenta com a Lynn, que é a Janet, que morre no episódio, depois a gente conhece mais sobre a menina e como ela conheceu a Gretchen. Ela não odeia homens, que ela já até amou alguns homens e ama até hoje.
Eu acho que um homem que ela pode amar é o Alex, o comissário de bordo que tem uma cicatriz. Ah, sim. Porque ele faz a série inteira e ele não foi expulso. Um funcionário normal já teria saído dali. Eu tenho a teoria de que ele pode ser o filho da Gretchen. Na verdade, parando pra pensar um pouco sobre isso, a gente vê que a relação dela com ele ali é um pouco estranha, né? A gente vê ali que eles meio que têm uma intimidade, né? Tem uma coisa aí até mesmo de um certo ressentimento entre eles, né? Que a gente não entende muito bem porque a série não mostra exatamente o que seja isso, mas realmente pode fazer sentido isso que você tá falando. O que mais você acha sobre ela? Você acha que ela pode ter feito alguma coisa parecida, algum experimento louco aí pra chegar a esse ponto, né? Porque a gente percebe que ela tá num ponto ali meio que quase de megalomania, né? Fazendo tudo isso aí. Até mesmo colocando bastante dinheiro nisso, porque pensa bem, pra você fazer um experimento com esse tamanho todo aí que ela tá fazendo, a pessoa no mínimo tem que ter bastante condição financeira, né? Então ela tá mobilizando aí bastante recurso para tentar todo o custo provar essa teoria dela, né? E também meio que se provar com isso, né? Porque dá a entender que ela quer mostrar para essas pessoas lá da universidade, né, que ela realmente é capaz de alguma coisa. Então, não sei se talvez ela pode ter sido humilhada, se talvez ela tentou fazer alguma espécie de estudo que eles não levaram a sério, ou talvez ela já tenha tentado replicar esse estudo na universidade, a universidade não aprovou, e aí ela tá fazendo por conta própria, né? Tá colocando aí o dinheiro dela, tá fazendo aí as coisas meio que na clandestina, né? Porque afinal de contas, eu acredito que nenhuma instituição séria, de verdade, na vida real, se isso fosse algo real, aprovaria um tipo de experimento como esse, né? No mínimo bizarro a pessoa fazer tudo isso aí que ela tá fazendo. Então eu acho que pode ser mais ou menos uma coisa nesse sentido, sabe? Ela está querendo tentar se provar pra sociedade, pra aquele círculo ali de amizade que ela tinha lá naquela instituição, né? O passado dela, pra mim, é muito vago, eu não tenho ideia do que ela era, mas eu tenho uma certa teoria de que ela possa ter sido ou conhecido pessoas do exército, porque em um dos episódios, se eu não me engano, é o 8, quando as meninas estão sendo transportadas do avião pros barcos, tem gente de exército lá, com uniforme de exército, tem carro de exército, aquela mulher negra que anda sempre perto da Gretchen, pra mim elas têm um relacionamento. Eu não sei se é um romance, se é uma amizade muito antiga, se é parentesco, mas elas são próximas, são íntimas, e pra mim aquela mulher tem muito pinta de militar, ela tem muito trijeito de militar, além de ter visto os militares lá com ela, eu acho que esse pessoal pode estar ajudando ela. Eu acredito que todo mundo que tá ali, né, ajudando ela, todas aquelas pessoas, até aquele próprio cara, que eu não lembro o nome dele, por favor, desculpa, que aparece lá no final conversando com as meninas e tal, tentando meio que extrair alguma coisa. É o agente Yang, né? E o Dr. Daniel. É o agente Yang e o Dr. Daniel. Aquele cara que aparece lá no final, aquele cara lá, eu acho que, assim, eu não consegui ainda pegar qual seria desse cara. O que exatamente ele estaria fazendo ali, por que ele tá fazendo isso, né? Os outros a gente meio que já consegue ter uma noção do porquê que eles estão ali. A Nora e tal, até aquele médico lá e tudo. A série dá algumas explicações pra gente do porquê que eles estariam participando disso, né? Mas aquele cara lá do final da série, do final do último episódio, ele tem todo um ar misterioso, né? Eu não sei, mas parece que eu senti nele um pouco até que ele tinha um pouco assim de compaixão das meninas. O agente Yang, ele sente muita compaixão pelas meninas e tem até a grande teoria do plano de fuga, que a Shelby até comenta durante o episódio, durante um dos episódios, eu acho que é o 6, que ela tem alergia à comida do mar. E durante as entrevistas a Dot pede sushi. Consequentemente, a Shelby consegue ter acesso a esse sushi e criar uma distração pra Lia fugir e conseguir ver aquele negócio no último episódio. Só que eu acho que elas têm alguma ajuda de dentro. Existem teorias de que quem deu o bilhetinho não foi a Shelby, sim a Fatin. Comparando as letras da Fatin e do bilhetinho no último episódio, pausando os episódios, eu vou colocar as imagens aqui na tela na edição. Cara, adoro isso. Eu vou colocar aqui na tela as imagens, dá pra comparar a letra da Fatin e a letra do bilhete. Pode ser que a Fatin tenha entregado o bilhete pra Shelby e a Shelby entregado pra Lia, mas elas precisariam ter muita ajuda de dentro ou algum jeito de se comunicar. O agente Yang poderia ser um desses que tá
que ajudou aí no plano de fuga. Eu concordo com você. Eu acho que para elas conseguirem articular tudo isso, eu acho que tem que ter alguma ajuda lá de dentro, porque a gente vê que elas estão ali numa situação de prisão total, né? De cárcere ali 100%. Então, sendo vigiadas ali o tempo todo. Então eu acho que seria muito difícil se elas conseguissem fazer isso tudo sozinhas, sem a ajuda de ninguém. Eu acho que seria muito mirabolante e tal, muito James Bond. Então eu acho que deve ter sim alguém ajudando elas por trás de tudo isso, né? As minhas suspeitas acabam caindo sobre esse personagem aí, que eu não vou saber falar o nome de jeito nenhum. Mas eu acredito que pode ser ele sim a pessoa que talvez esteja ajudando elas. Não sei, né? Vamos ver também se de repente não tem um plot twist, né? E de repente estão querendo fazer com que pareça que ele tá ajudando, mas no final das contas talvez isso só faça parte aí do plano. Não sei, né? Uma das coisas que eu acho muito bacanas, assim, de séries nessa pegada, que tem assim, essa coisa de mistério, porque realmente tem margem pra gente conseguir teorizar as coisas, né? Tem margem pra gente conseguir imaginar o que pode estar por trás disso. Às vezes a gente acha que é de um jeito e acaba indo por outro caminho, né? O próprio exemplo dessa cena que a gente viu aí no último episódio, que a gente comentou ainda agora, da Lia ter visto lá os garotos, foi algo que pra mim foi surpreendente, totalmente surpreendente. Eu em nenhum momento imaginei que isso podia estar acontecendo, mas estava lá, entende? Então, assim, eu tô bastante animada, tô bem ansiosa pela próxima temporada. Eu acho que tem muita coisa pra ser explorada. E se eles fizerem de um jeito bacana, se eles seguirem aí essa mesma vibe que eles seguiram nessa primeira temporada, cara, vai dar uma segunda temporada sensacional. The Wilds tem muito disso, desse plot twist da série enganar muito. A gente acha que é uma coisa e é outra. É o caso, por exemplo, da gente achar que a infiltrada era a Dot e na verdade era a Nora. A série engana bastante, isso é bem legal. Se eu não me engano, acho que a primeira pessoa que eu fiquei assim, essa daí pode ser, né? Foi a Shelby, porque sempre que a cientista falava sobre alguma coisa, vamos enviar uma ajuda tal, aparecia a Shelby pegando a mala. Então, assim, a série ficava jogando essas pistas falsas, né, pra gente o tempo todo. Mas quem assiste série assim de mistério e tal já tá ligado que normalmente a primeira pista nunca é a pista verdadeira, né? Então, assim, eu fiquei um pouquinho com a pulga atrás da orelha quando eles começaram a mostrar muito, assim, que poderia ser a Shelby, aí depois mostraram a Dot e tal. E aí eu fiquei, assim, muito com o pé atrás, porque realmente não dá pra gente confiar muito que seja logo de cara, assim, a primeira pista, a resposta correta. Eu comecei a suspeitar da Nora, assim, já quase ali pro finalzinho, que as coisas já começaram a ficar assim, cara, não é nenhuma delas, então não é possível, tem que ser essa garota. Tem que ser essa garota envolvida, porque não faz sentido, não encaixa, sabe? E as outras a gente já meio que ali começou a descartar que fosse a participação delas, né? De acordo com o que ia mostrando os depoimentos de cada uma delas, o ponto de vista de cada uma delas ali nos episódios, já dava pra gente ir descartando, né, algumas hipóteses. Sim. Pra mim foi totalmente surpreendente, eu não imaginava de jeito nenhum que era a Nora, eu fiquei chocada. Tive uma certa empatia por ela também, porque entender a história dela e o quanto ela foi manipulada, ela não é a vilã da história, a Gretchen é. Com certeza, cara. Eu acho que qualquer uma das meninas que fosse ali a espiã, né, que fosse a sabotadora de tudo, eu acho que qualquer uma delas que tivesse nessa posição ia ser algo que a mulher manipulou, que ela fez ali a cabeça delas e tal, pra tentar convencê-las. Principalmente porque todas elas, se a gente prestar atenção, elas estavam num momento muito frágil da vida. Então elas estavam ali totalmente suscetíveis a qualquer tipo de manipulação, qualquer tipo de convencimento. Tanto que elas foram convencidas a ir pra esse lugar doido aí, né? Esse tal desse retiro misterioso que ninguém sabia o que era, nem elas mesmas sabiam no que elas estavam se metendo e acabaram se metendo nessa roubada. Então, assim, tava todo mundo ali num estado mental catastrófico. Então, cara, pra mim realmente eu acho que a Nora é mais uma vítima, entende? Assim como as outras meninas, ela é mais uma vítima de toda essa situação. Aonde é que aqueles garotos estão? Sim, mostrar que homens e mulheres podem fazer as coisas juntos muito. Agora, a showrunner da série falaram que os meninos não vão ser uma questão. Será que isso quer dizer, então, que a gente pode ter aí, talvez, mais temporadas?